lá, estamos recebendo aqui o candidato a presidente da OAB, Jefferson Calácia, candidato de oposição. Ele é mais um que atende gentilmente o convite nosso para participar dessa sabatina. Obrigado, em primeiro lugar, por ter aceitado o nosso convite. Prazer tê-lo aqui. Prazer, amigo. E a intenção dessa sabatina é aprofundar um pouco sobre temas relativos a essa campanha da OAB, aproveitar temas que ficaram do debate que foi realizado semana passada pelo INE10. E eu queria começar esse debate, está aqui comigo Jamildo Mello, editor do blog de Jamildo. Isso aí. Queria começar esse debate com uma questão que ficou durante o último encontro que nós tivemos no INE10, com relação à vinculação dos candidatos com políticos e com partidos. O senhor fez uma acusação ao candidato de situação, mas o senhor também foi alvo de alguns comentários sobre a vinculação que o senhor tem, principalmente com o presidente da Assembleia, Guilherme Uchoa. Qual é a relação que o senhor tem com ele, ou que o senhor já teve com ele, seja profissional, seja pessoal? Ele realmente o apoia? E eu queria também, aproveitando nesse tema Guilherme Uchoa, queria saber uma avaliação sua das ações que a OAB promoveu contra o presidente da Assembleia, seja nepotismo, seja contra a reeleição. Como é que o senhor se posiciona com relação a essa questão do Guilherme Uchoa? Ok. Boa tarde, Gilvan. Boa tarde, Jamildo. Boa tarde, internautas JC Online, advogados e advogadas do Estado de Pernambuco. Vamos lá, a questão é boa, polêmica e vamos entrar nela. Primeiro o seguinte, Gilvan, vamos entender o seguinte, apoio, todo ele é bem-vindo. Você não escolhe apoio, tá certo? Nós vimos com o nosso movimento, inicialmente, a Ordem para Todos, de dezembro, construindo um movimento plural, horizontal e democrático, amplamente democrático. E a gente diz sempre o seguinte, além de ser democrático, ele é suprapartidário. Nós temos gente no nosso movimento de todas as matizes. Esse movimento apoia uma chapa. Qual é a chapa? É Hora de Mudar, a qual eu estou encabeçando. Vim com o suporte de 2.100 advogados assinando. Um abaixo assinado pedindo a nossa candidatura. Pois bem, nesse leque de apoio, a primeira acusação que nos fizeram é que eu era candidato apoiado pelo PT. Depois me disseram que eu era um candidato apoiado pelo PSOL. Né? Por quê? Porque vinham com essas acusações tentando nos isolar, colocar que era um grupo restrito, um grupo pequeno. Com o passar do tempo, houve a declaração de apoio do presidente da Assembleia. Então vamos lá. O presidente da Assembleia é um advogado. Né? E como advogado ele pode manifestar o apoio que ele queira, como qualquer outro advogado. Houve uma festa nossa, de lançamento da nossa candidatura, deu 3 vezes mais a quantidade de pessoas que houve no lançamento deles. Eles fizeram um lançamento pequeno no comitêzinho lá deles, deu 400 pessoas, anunciaram que deu 1.000, tinha 400, nós colocamos lá no Espesso do DEP com 1.452 advogados. No meio desses 1.452 advogados estava lá o presidente da Assembleia. Manifestou o apoio a nós, como manifestaria a qualquer outro advogado que fosse oposição ao atual presidente da OAB. Qualquer um outro. Esse apoio, o que é que significa? Significa uma aliança? Não. Significa um apoio. Um apoio que não tem nada, absolutamente nada em troca, como qualquer outro advogado. Porque se viesse pedir alguma coisa em troca, não teria. Nessa mesma festa, não houve sequer anúncio do nome no palanque, não foi chamado para o palco, não foi sequer citado. Ou seja, há um apoio e esse apoio, como todo e qualquer advogado, é bem-vindo. Por exemplo, hoje a OAB, diferentemente desse tipo de apoio, que nós não escondemos porque ele está escancarado, é público e notório, não há qualquer esconderijo de nada, até porque a minha história de 25 anos de advocacia foi a história de construir pontes, de construir diálogos, foi assim a vida toda. Eu sou advogado sindical, eu sou cravado, nasci e cresci nas negociações políticas, nas negociações entre empregado e empregador, né? Tentando construir pontes, tentando sempre construir diálogo. E assim foi. Mas esse apoio demonstra a pluralidade e a musculatura que o nosso movimento adquiriu. Porque nós não ficamos isolados. Aqueles que apostavam no isolamento do nosso movimento, no isolamento da nossa chapa, na restrição ideológica da nossa chapa, quebraram a cara, porque viram que nós crescemos e criamos uma amplitude muito grande. Agora, do ponto de vista de independência, quando um presidente da OAB vem a público dizer que, num artigo no blog do Jamildo, independência ou morte, para mim isso mostra um desespero muito grande do outro lado. Mostra que nessa campanha, nessa reta final, é o vale tudo. E eles sabem e fazem acusações que sabem que são inverídicas. Porque, veja bem, hoje, na verdade, há uma instrumentalização política por parte da gestão atual da OAB, que já vem há 9 anos.
Quem comanda a OAB é vereador do Recife e é secretário da cidade do Recife. Há uma instrumentalização por dentro da OAB com um partido político. Quem foi homenageado no dia 10 de agosto, em ocasião, nas vésperas do advogado, não foi um advogado, foi um deputado federal do mesmo partido do vereador, secretário da cidade. Ou seja, ali quem controla é um partido político. E aí vem falar em independência da nossa parte. Nós temos uma pluralidade, nós temos gente de todos os partidos e até sem partidos. Eu sou sem partido, eu não tenho filiação a qualquer partido. E disse no debate, o meu partido é a advocacia militante. É para ela que nós estamos voltados. É para ela que nós estamos querendo discutir os problemas da advocacia. Deixa eu lhe perguntar, só para concluir esse assunto, como é que o senhor avaliou essas iniciativas da OAB ante o presidente da Assembleia? Teve a questão da reeleição, que é uma coisa mais recente, é a quarta reeleição do presidente da OAB, do presidente da ALEP, me perdoe, e também a questão do nepotismo. Como é que o senhor avaliou institucionalmente o papel da OAB? Do ponto de vista institucional, vamos entender o seguinte. Já tinha respondido, inclusive, essa mesma pergunta da outra vez que a gente tinha vindo aqui no debate anterior. Não há nenhum problema. O dever da OAB está lá, constitucional, de zelar pelo Estado Democrático de Direito. Só para você ter uma ideia e deixar claro. Primeiro, o fato da OAB, local, estadual, ter ajuizado uma ação, né, que se sabia que do ponto de vista jurídico era questionável, porque do ponto de vista do direito, uma coisa é a ação política. E aí a ação política enquanto partidarização da ordem é uma coisa. A outra coisa é do ponto de vista jurídico, tá certo? Então, do ponto de vista jurídico, a ação ser questionada, nenhum problema. Nós não vamos desistir da ação a partir de 1º de janeiro. A ação vai continuar. Ah, mas é ação de matéria de ordem pública. A OAB não poderia desistir. Poderia desistir e o Ministério Público continuar com ela. Nós não vamos desistir, vamos continuar a ação para ver o fim dela. Não há nenhum problema. Não há qualquer submissão, qualquer dependência, qualquer compromisso com relação a isso. A nossa atuação, não só com relação à Assembleia Legislativa, com relação ao Poder Executivo, com relação ao Poder Judiciário, será de independência, de respeito mútuo, mas uma relação institucional. Nós não vamos eleger ninguém para ser o Cristo ou para ser o Judas na nossa gestão, para usar a gestão como trampolim político. E aí eu disse, Gilvan, começaram a denunciar e a divulgar e a difamar, da mesma forma que estão fazendo agora com essa questão do presidente da Assembleia, foram antes para o interior para dizer que eu iria ser candidato a deputado estadual pelo PT, ou iria ser candidato a deputado federal pelo PT, que eu queria ir para a OAB, para tomar a OAB, e aí subir como trampolim político. Ou seja, queriam me medir pela régua deles. Eles utilizaram isso e utilizam. Então eu fui no cartório e fiz uma declaração pública de que eu não vou concorrer a qualquer cargo político, eletivo, político partidário. Esse é um compromisso que eu assumi em cartório publicamente. O meu interesse é servir a classe, não é serviço da classe. Então, com esse pronunciamento público em cartório, eu digo o seguinte, olha, quem está instrumentalizando a ordem hoje para um partido político são eles e fazem isso há 9 anos e não têm qualquer autoridade, nem política, nem moral, para vir falar da minha vida, da minha história, de 25 anos de advocacia ilibada. Tá? Ok, Jamildo. A polêmica do dia hoje é a questão da pesquisa eleitoral que foi apresentada pela chapa de situação, apresentando números favoráveis, 50, 25, em torno disso. Aí vocês acusaram de ter sido um track, não ter sido uma pesquisa, e que estaria sendo usada para intimidar os eleitores, na medida em que quem pergunta sabe exatamente quem está respondendo, não é? Aí eu lhe pergunto, ela não foi registrada, isso é uma prática nova, e aí já tem uma resposta a sua crítica do candidato de situação, dizendo que é desonesto desacreditar pesquisas técnicas, numa referência ao IPESP. Como é que o senhor responderia essas questões? Jamildo, vamos por partes. Primeiro o seguinte, pesquisa feita por telefone, ela é uma pesquisa identificada, porque quando você liga, você sabe para quem você está ligando, tá certo? Depois, ela é induzida. O que é que fizeram? Pegaram uma pergunta, pensaram uma pergunta, e aquela pergunta induzida pelos apoios que eles estão dizendo que a gente está recebendo. Então, essa pesquisa, essa pergunta foi induzida dentro de um conjunto de várias outras. Agora, nós estamos numa luta contra os grandes empresários da advocacia, a favor dos advogados que estão no dia a dia, na sala da audiência, nos corredores, à base da pirâmide.
Jamildo, o que estão fazendo dentro dos grandes escritórios é um grande terrorismo. Estão dizendo que os donos dos escritórios estão dizendo, aqueles que votarem no Calaça no dia da eleição serão demitidos. Eles não podem sequer revelar seus votos. Se um cidadão desse recebe um telefonema, ele vai dizer que vota na gente? Jamais, jamais. Então, primeiro, o sentimento que a gente percebe nos fóruns, nas cidades, nos escritórios que nós visitamos, é um sentimento amplo de mudança. É um sentimento de oxigenar, porque ninguém aguenta mais. Um grupo fechado, hermeticamente fechado, há 9 anos, está reduzindo a OAB como se fosse algo de propriedade privada deles. E assim fizeram nos quintos constitucionais e tantos outros exemplos. Então, primeira questão, é uma pesquisa induzida. Segundo, uma pesquisa identificada. Terceiro, por incrível que pareça, o mesmo instituto que trabalha para o OAB é o mesmo instituto que trabalha para o candidato. Qual é a isenção que tem nisso? No mínimo, que pelo menos fizessem com outro instituto, no mínimo que desviasse um pouco as atenções. Agora, o que a gente está sentindo aqui, qual foi a pesquisa que realmente ocorreu? Foi aquela do debate, Jamildo. E na do debate a gente viu que o resultado foi 50% para a gente, 42% para a candidatura oficial e 8% para a candidatura auxiliar dele. E mais, quando você abriu a enquete para saber quem ganhou o debate, a gente estava também com 50%, eles estavam com 40%. E aí o que é que ocorreu? Utilizaram robôs para fraudar o resultado da pesquisa e colocar 1.000, 2.000, isso foi parar em 95 mil votantes, amigo. Um absurdo. Eu tive a oportunidade de ligar para você e dizer, Jamildo, eles estão descredibilizando a sua pesquisa, a sua enquete, estão desrespeitando o sistema JC e todos os advogados do Estado de Pernambuco, como se todos nós fôssemos bobos, como se eles pudessem ludibriar, como vem tentando ludibriar os advogados há 9 anos. Só que chega, vamos dar um basta nisso no dia 19 de novembro. No dia 19 de novembro, o advogado militante já não vai mais cair nessa conversa. E aí o desespero está batendo. O que é que a gente soube recentemente? Que o comandante-chefe deles, o vereador da cidade, que disse que tinha tirado férias para vir para a campanha, abandonou o barco. Parece que o barco já está dando água, porque foi para os Estados Unidos, passar 13 dias lá, e largou a própria sorte à militância. Acharam, então, esse fato, que estão tentando transformar esse fato para ganhar a eleição através dessa forma. Mas pode ser, não vão conseguir. Pode ser confiança na vitória também. Espero que seja isso, porque a melhor coisa que tem no cidadão é a soberba. Quando você está com a soberba do outro lado, que tem a certeza que está lá em cima, a queda é mais rápida, a queda é mais alta e o buraco é maior. Show. Queria perguntar ao senhor uma questão que sempre aflige os advogados, a questão do dia a dia nos fóruns, principalmente Justiça Estadual e Justiça do Trabalho. A morosidade, o atendimento que não é o mais, digamos, o mais ágil, a estrutura física, culminou recentemente com a interdição do prédio da Sudene, onde as varas de trabalho do Recife foram fechadas, transferidas para Jaboatão, causou um transtorno para a população de maneira geral, mas para o advogado em particular, porque está lá militando no dia a dia. Nesse episódio especificamente, o senhor era representante de uma entidade, de uma associação muito ligada a advogados trabalhistas, e esse episódio parece que caiu no colo de todo mundo como uma bomba. Apesar de que havia indicativos pelas redes sociais, os próprios advogados já denunciavam a precariedade do prédio, quando chovia tinha goteira ali dentro. O senhor, enquanto militante, quais foram as atitudes que o senhor tomou naquela situação e depois da interdição para tentar reverter o atendimento péssimo que é prestado naquele prédio da Sudene para os advogados? Excelente pergunta, Giovana. Eu fui presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas 2 vezes, 2003 a 2005, 2005 a 2008, tendo enfrentado, inclusive, uma intervenção judicial no primeiro mandato de quase 6 meses. Porque quem estava lá estava há 20 anos. Nós fizemos um movimento naquela época, semelhante a isso que a gente está fazendo agora, de resgate da advocacia trabalhista, e conseguimos a eleição após 6 meses de intervenção. E aí, por isso, naquele momento, a gente foi para o segundo mandato, porque o primeiro mandato nosso tinha sido 2 anos, nós fizemos 1 ano e meio, fomos para o segundo mandato. Depois eu fui eleito presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, de 2010 a 2012, fruto desse trabalho que nós realizamos nesses 2 períodos. Quer dizer, a liderança nossa foi projetada a nível nacional. Só para você ter ideia do ponto de vista trabalhista, eu fui recentemente, agora em outubro, para o Congresso Nacional dos Advogados, para o Congresso Sindical Nacional de Direito Sindical, em Belo Horizonte, e fui o único pernambucano a ser palestrante nesse congresso. Bom, então dentro da Justiça do Trabalho, o que aconteceu?
a Associação dos Magistrados Trabalhistas detectou que além dos 6 andares que funcionava a Justiça do Trabalho no prédio da Sudene, do 6º ao 11º, havia fios soltos nos corredores. E quando a chuva bateu, aquilo ali corria o risco de incêndio. A AMATRA ajuizou a ação. Conseguiu, portanto, a interdição, porque eles falavam do risco de vida. O que é que nós fizemos? Envidamos esforços para que a transferência fosse para dentro do próprio Recife. A ideia era no centro de convenções, porque já tinha tido o Campus Parque, lá já estava tudo montado do ponto de vista do PJE, porque a Justiça do Trabalho é 100% PJE. E aí o que é que ocorre? Quando nós fomos trabalhar essa linha, a presidente do tribunal disse que já tinha tomado uma posição, em função do que a AMATRA já tinha conversado com ela, de que deveria transferir tudo para um prédio que já tivesse toda a estrutura montada do ponto de vista de PJE. E aí a opção foi ajustar botão. E mais, que já tinha havido contratação de serviço de limpeza e serviço de vigilância, inclusive com salas, com locações. Que não poderia mais, apesar da gente ter conversado e estar conversando com a personagem no momento, ela já tinha tomado essa posição. A posição da OAB naquele momento era de ajuizar um mandado de segurança para impedir o funcionamento em Jaboatão. Qual foi o nosso posicionamento? Se nós fizermos isso, nós vamos paralisar a Justiça do Trabalho. E nós vamos paralisar a Justiça do Trabalho durante o ano de 2015. Paralisar a Justiça do Trabalho significaria prejuízo para o judicionário, prejuízo para a população, prejuízo para o advogado trabalhista que não ia receber qualquer alvará e qualquer crédito, prejuízo para todo mundo. Essa era a posição do presidente da OAB e do seu candidato oficial. A nossa posição foi, ao invés disso, já que já foi tomada a posição de transferência e não tinha condições de continuar na Sudene, por conta do risco de vida que poderia ocorrer, até de algum sabotador, nós vamos trabalhar no sentido de facilitar o recebimento de créditos, facilitar a questão das audiências, e aí veio a questão das audiências represadas, que naquela paralisação durante o mês, passaram a ser realizadas na Encruzilhada, uma central de execuções aqui no Cais do Apolo e as audiências lá em Jaboatão. É ruim? É a melhor situação? Não, não é. Mas o caos era muito pior. Paralisar a Justiça do Trabalho não seria bom para a gente. Só que eu sou advogado trabalhista. Eu só faço isso a vida toda. Eu tenho 25 anos de advocacia trabalhista. Eu conheço aquilo ali com a palma na minha mão. Não é quem veio de fora, que não sabe, mal sabe chegar lá, que vai dizer o que é que a gente vai fazer e que não sabia nem qual era o rumo a tomar. E aí, é claro que nós tomamos a posição de que precisaríamos, dentro daquelas condições, ver qual era o mal menor. E o mal menor não era fechar. A posição deles era fechar a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque sabiam que fechando a Justiça do Trabalho, eles queriam nos atingir eleitoralmente. Porque sabia que a nossa base principal é a Justiça do Trabalho. Existem hoje 21 mil advogados aptos. Desses 21 mil aptos, 6.340 fazem somente Justiça do Trabalho. Então a nossa base vem da Justiça do Trabalho e hoje está completamente ampliada no estado todo. Eles dizem, é uma chapa do interior, é a chapa da Justiça do Trabalho. Hoje a nossa chapa é do interior, é da Justiça do Trabalho, é da mulher da paridade de gênero que nós temos, é do jovem advogado que nós estamos colocando a meia anuidade de R$300 durante os 3 anos congelada para todos aqueles que possuem de 0 a 5 anos de inscrição na OAB, é de todo advogado militante que está no dia a dia. Chegou a hora e a vez daquele que nunca teve vez, nem nunca teve voz. O dia 19 de novembro, nós estamos fazendo a campanha. Traga 2. Não venha votar sozinho. Venha junto com 2 para a gente fazer a grande virada da advocacia pernambucana no dia 19, nas eleições da OAB de Pernambuco. É a nossa vez, é a nossa voz. Tá empolgado, tá empolgado. Olha, seus adversários nos bastidores falam que o senhor gosta muito de falar de transparência, mas aí quando foi presidente da associação classista, não teria prestado tanta conta. Ele tem uma receita de R$150 de contribuição. O que o senhor poderia falar a respeito? Isso é brincadeira. A anuidade da associação é R$150 a anuidade. A anuidade, Jamil. Isso dá um pouquinho mais de R$10 por mês. A prestação de contas é feita no dia a dia, até porque a Associação dos Advogados Trabalhistas ela tem uma relação direta com os advogados, de parcerias, de convênios, de patrocínios. E outra, nunca houve, Jamildo, eu tenho 25 anos de advocacia, nunca houve qualquer ação, qualquer representação disciplinar ou ética contra a minha pessoa. Eles podem falar de tudo, aliás, eles não têm nem o que falar, porque estão agora se agarrando a um único tema, é samba de uma nota só.
nós falamos de prerrogativas, nós falamos de brigada de prerrogativas profissionalizadas, nós falamos de combate à precarização da classe, nós falamos de meia anuidade, nós falamos de portal de transparência sem qualquer compilação, porque hoje não existe na OAB, nós falamos de advogado do interior, nós falamos de paridade de gênero, nós temos propostas, temos conteúdo, combatam as nossas propostas. Deixa só para estar finalizando esse nosso encontro, como é que o senhor vê uma gestão Jefferson Calaça na OAB daqui por diante, caso o senhor venha a ser eleito pela classe? Quais são os desafios institucionais da OAB e da advocacia, seja dentro do campo jurídico, seja na esfera política? Quais são os desafios que o senhor vislumbra para um triênio, caso o senhor seja eleito? Gilvan, nós vamos fazer um grande mutirão nesse estado. A Justiça Comum está falida. Nós visitamos mais de 70 cidades. Nós visitamos cidades onde os advogados não estão com dinheiro para pagar a conta de energia. Nós visitamos cidades, aqui em Garanhuns, o nosso candidato a presidente, Jorge Wellington, ele deu um depoimento agora no lançamento dele, na quarta-feira, que emocionou todo mundo. Ele disse, olha, eu me formei, passei no exame de ordem e passei 6 meses sem poder advogar, porque não tinha dinheiro para pagar a anuidade da OAB. Essa é a realidade do nosso estado. Então a demanda é muito grande. Nós vamos instituir um piso salarial. Gilvan, Jamildo, são 11 estados que desde 2002 têm piso salarial. Qualquer classe, qualquer categoria profissional tem um piso salarial. Pernambuco até hoje não tem um piso salarial. Advogados recebendo 10, 15, 20 reais para fazer uma audiência. E a OAB se cala, a OAB se omite. Ou seja, a demanda é muito grande, Gilvan. Nós vamos fazer um mutirão cidade por cidade. Cidades com um juiz para fazer 3, 4 cidades. Alvarás que os advogados estão há 7, 8 meses sem receber porque não tem juiz para assinar. Nesse quesito aí, a gente também tem um fator que joga contra, que é o fato do Tribunal de Justiça ter tido uma restrição, não estou justificando, mas é um fato que orçamentária. Orçamentária, mas veja, por conta da crise. O que justifica a fila do Progefórum 2h30? Você vai protocolar aqui na capital, no Fórum do Joana Bezerra, uma petição. Você passa 2h30 para protocolar, porque só tem 2 servidores, um para atender a prioridade de lei e outro para atender o público em geral, e não tem ninguém da OAB lá para reclamar nada. Não, só para a gente sintetizar, o senhor vê um desafio, essa questão de otimizar esse serviço judicial, essa prestação judicial. Não apenas o serviço judicial, seria um desafio. Mas isso não está em suas mãos, depende do judiciário. Né? Perfeitamente. Veja, primeiro, nós vamos ter uma relação direta com a sociedade civil, para que a OAB seja interlocutora das demandas sociais. Hoje não é. Hoje ela é parte. Hoje ela sempre age como parte. Então nós vamos discutir sim as grandes questões da sociedade civil, nós vamos discutir as grandes questões do dia a dia da sociedade, do Estado Democrático de Direito, e vamos discutir a questão da classe. A classe está abandonada, a classe está sentindo-se órfã de uma representação estadual, porque, Gilvan, nunca vão a fórum algum, a cidade alguma. Eu tive cidades como Custódia, como Tabira, como Belém de São Francisco, que eles disseram assim, eles nunca vieram aqui nesses 9 anos nem para pedir voto. Okay. Nem para pedir voto. Então basta. Chegou um ponto que não dá mais para continuar. É o momento da mudança. É o momento de chamar você, advogado militante, para vir conosco, dar as mãos e fazermos a grande virada na advocacia pernambucana. Ok. Candidato, obrigado por ter atendido o convite. Até uma próxima. Até logo.